Oi, Rodrigo, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar e aí a gente começa daqui a pouquinho, tá? Oi, Má, Pai Xalá te abençoe, tá bem? Tava ansioso, Rodrigo? Ah, agora 8 horas em ponto, deu tempo. Boa noite, Vini, Pai Xalá te abençoe. Mãe Dora, Pai Xalá te abençoe. O som tá tranquilo? Estão me ouvindo bem? Cida, boa noite, tudo bem? Simone, boa noite. Só me sinaliza se o som tá tranquilo aí para vocês. Pai Tiago, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Ah, Rodrigo, deu certo hoje. Tiago, Freire, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Beleza, Rô, obrigada. Dorinha, obrigada pelo retorno. Estou aqui acompanhando no Face e pelo celular. Ah, Pai Tiago, hoje é você mesmo, não é a Aline Oliveira, né? Que bom. Tá bom, obrigada. Hoje é a sua versão verdadeira, né, Pai Tiago? Daqui a pouquinho, só esperar mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. E aí a gente já começa a nossa live. Temos um assunto bem gostoso para a gente falar hoje. Na próxima quarta-feira, que é dia 6 de maio, às 8 horas, a nossa live vai ser sobre proteção espiritual, tá? O que nós podemos utilizar de ferramentas, né? São várias dicas que eu irei passar para vocês sobre proteção espiritual. Então, na próxima quarta-feira. Está off a versão feminina, Pai Tiago? Cláudia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Mãe Andréia, boa noite. Que ela te abençoe. Meu amor, boa noite, meu amor. Eliane, boa noite. Mãe Sandra, que ela te abençoe, boa noite. Bom, vão deixando aqui as suas perguntas, tá? Sobre o tema de hoje. Conceição, boa noite. Nós vamos falar hoje, né, de desequilíbrios emocionais versus doenças. Mãe Patrícia, boa noite. Ela te abençoe, a vossa bênção. Então, hoje o Mãe Sandra, boa noite. Então, nosso assunto hoje, a nossa live, vai falar sobre desequilíbrios emocionais versus doenças, né? O quanto que isso pode nos atrapalhar, nos prejudicar, né? As doenças emocionais, aquilo que pode prejudicar também no nosso físico. Então, se quiserem já começar a colocar as perguntas de vocês, aí fiquem à vontade, tá? Lembrando aqui, para quem está entrando agora, Mirella, Anne, boa noite, sejam bem-vindas. Apenas reforçando, eu vou falar isso várias vezes durante a live, e na próxima quarta-feira, dia 6, às 8 horas, eu também, nós estaremos aqui também, né, na nossa live, falando sobre proteção espiritual, tá? Eliane, Pai Xalá te abençoe. Rodrigo, todas as lives eu subo no YouTube depois, tá?
praticamente assim que termina a live, na mesma noite mesmo, eu já acabo colocando lá no meu canal, tá? Jefferson, boa noite. Andréia Brito, Lua, Ana Paula, boa noite. Sejam bem-vindas todas, todos. Então, vamos lá. Então, para quem ainda não me conhece, né? Eu sei que toda semana eu tenho que ficar, né, se apresentando, mas às vezes acabam entrando pessoas aqui que ainda não me conhecem. Dilza Reis, boa noite, seja bem-vinda. Então, meu nome é Cecília Oliveira, sou dirigente espiritual do Terreiro e Doutrina Umbandista, Cabocla Jurema e Caboclo Sete Folhas Verdes. Isabela, boa noite. Ana Paula, Victorino, boa noite. Dilza, Pai Oxalá te abençoe. Então, além de ser dirigente espiritual da casa, do terreiro, também sou terapeuta holística, né? Então, dentro das terapias, eu já estou trabalhando aí há mais de 20 anos. Então, eu sempre acreditei que a Umbanda, obviamente, ela me completa em tudo, em todos os sentidos da minha vida, né? Sempre foi, nasci já dentro da Umbanda, cresci e tudo mais. Me iniciei, tinha aí uns 12 anos de idade. Mas eu sempre achava que a gente tinha que eu sempre podia explorar muito mais, né? Que eu poderia aprofundar os meus conhecimentos, né? Além daquilo que a Umbanda, as entidades espirituais sempre me proporcionaram de conhecimento, de estudos e tudo mais. Vivi, boa noite, seja bem-vinda, Karine. Então, eu sempre. E essa minha curiosidade de começar a procurar mais essa parte holística de ter esses estudos foi desde assim da minha adolescência, quando eu acompanhava na época, né? Eu ia no terreiro. Mãe Fernanda, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Nenê, minha cunhada, boa noite, seja bem-vinda. Então, sempre eu acompanhava no terreiro e lá eles faziam trabalhos de curas espirituais e assim que terminavam os trabalhos, eles sempre entregavam lá um vidrinho e pediam para essas pessoas, né, durante um mês até o próximo encontro, sempre pingando várias vezes aquela gotinha, né, sublingual, até o próximo tratamento. E aí, o que eu percebia? Que quando essas pessoas retornavam, depois de um mês, elas estavam curadas, elas estavam bem, elas estavam muito melhores. E aí eu comecei, né, eu comecei a aguçar a minha curiosidade de falar, nossa, o que será, né, o que isso acontece? E aí eu, né, naquela época eu tive o conhecimento, né, de que nada mais, nada menos do que eles trabalhavam com florais de Bach. Então, dentro do que era o diagnóstico, dentro de que cada um apresentava, dentro de um contexto também espiritual, era sempre indicado, né? Era sempre dado um vidrinho. Eu lembro que na época acho que não pagava nem R$ 5, então já faz um tempinho mesmo. E aí davam e as pessoas continuavam fazendo esse tratamento. E aí, quando foi praticamente aí, aos 18 anos, foi quando eu comecei a ingressar nesse caminho holístico, juntamente dentro da Umbanda, que na verdade tudo se complementa, né? Nada, quando a gente olha na parte holística, a gente faz essa ligação. Quem já fez alguns cursos comigo sabe que eu sempre faço uma associação holística e espiritual, porque não tem como se desvincular de tudo isso. Manda um beijo para a Suzy, Karine. Beijo para vocês aí também. Regiane, boa noite, seja bem-vinda. Então, foi daí. Então, meu primeiro curso nessa parte holística, quando eu iniciei, foi justamente o meu curso de florais, porque era o que eu tinha como base e era como que eu via que tinha de todo um conhecimento, de que eu via que tinha resultado, e foi, obviamente, onde eu comecei a ingressar nesse mundo terapêutico. E estudando, e tudo isso tem muito a ver, né, dentro do que nós vamos abordar aqui nos assuntos, porque o que acontece? Eu sempre imaginava lá na época que era justamente o efeito do floral que faziam as pessoas mudarem, serem curadas e tudo mais. Renata, boa noite, seja bem-vinda. E o que eu cheguei numa conclusão, e isso muito bem que uma parte holística ela acaba falando, né? Quando a gente fala no nome holístico, é a gente olhar para o ser no modo total. Então, holos é você olhar por completo, por tudo, né? Então, não só uma parte material, mas física, espiritual, mental, psicológica, e aí sim,
obviamente a gente chega num determinado ponto que é a cura das nossas doenças, as curas que chegam aqui das doenças físicas, né? Fábio, boa noite. Wallace, boa noite. Cris, Pai Xalá te abençoe, sejam todos bem-vindos. Então, o que acontece em relação a tudo isso? Até mesmo dentro de um tratamento espiritual, todas as entidades vão lá, trazem seus conhecimentos, usam suas ferramentas e tudo mais que aquilo é pedido. Obviamente que, né, isso dá uma transformação, causa realmente uma transformação nas pessoas que lá estão, mas nada disso vai adiantar se a gente não tratar a alma, se a gente não curar a alma dessas pessoas, a nossa alma, né? Então, todas as doenças. Rita, boa noite, seja bem-vinda. Edna, boa noite. Então, todas as doenças, quando elas se chegam no nosso corpo físico, é porque, obviamente, se teve aí a ruptura de todos os nossos corpos espirituais, que muitas vezes dessas doenças podem ficar aí acopladas por anos, meses, né, dentro de um dos nossos corpos espirituais, e conforme nós vamos aí enfraquecendo, né, as nossas emoções vão ficando abaladas, desestruturadas, é onde as doenças elas começam a tomar parte do nosso corpo físico. Em alguns casos, é muito mais fácil, né, de ter uma cura rápida, uma transformação, outros, às vezes, nem tanto, né, e outros, enfim, a gente não chega num sentido de uma cura plena. Então, tudo que a gente fala, né, numa parte mais terapêutica, numa parte mais holística, numa parte muito mais espiritual também, as transformações, a cura. Então, a gente trata o espiritual, que é a alma, essa conexão do ser com a alma, para que assim, então, ela estando imune dessas suas próprias emoções fortalecidas, ela, obviamente, ela cria uma camada de proteção e acaba bloqueando que as doenças realmente, de fato, chegam até o corpo físico, né? Então, a gente fala que os nossos pensamentos, os nossos desequilíbrios emocionais, eles são os causadores dessas doenças. Cida, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acontecia? Antigamente, se tinha um tratamento muito mais natural, né? As pessoas, elas procuravam por ervas, por chás, por coisas, por meditações e tudo mais. Na praticidade, na evolução da medicina, ficou muito mais prático fazer o uso de remédios alopáticos. Então, vai lá no médico, o médico vai lá te dar um remédio para uma dor de cabeça, para uma gastrite, para uma úlcera, para um nervo ciático e tudo mais. Só que todos esses remédios alopáticos, o que eles vão fazer? Eles vão apenas camuflar essa situação temporariamente e, obviamente, te causando, ao mesmo tempo, outros tipos de doença. Ed, boa noite, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Eu sanei apenas temporariamente essa minha doença, só que daqui a um tempo, ela piora, ou se não acaba desencadeando outros tipos de doenças também. Então, na verdade, eu não curei nada, eu apenas camuflei aí uma dor que ela adormeceu por aquele instante. Então, eu não descobri realmente, de fato, qual é a causa. Quando a gente entra nessa parte de psicossomática, que é o que nós vamos abordar daqui a pouquinho, a gente começa no início a ficar meio alucinado, né? Porque fala, nossa, por que eu tô com dor de dente? Por que eu tô com dor de cabeça? Por que eu tô com dor de estômago? E aí, quando nós vamos perceber, tudo isso está totalmente interligado aí com os desequilíbrios das nossas emoções, né? Então, hoje nós estamos aí passando por um momento, né, aí da pandemia, do falta de trabalho e tudo mais. Reinaldo, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Então, a maioria aí das pessoas estão aí totalmente transtornadas, né, porque não acham que tem saída, e aí começam a atingir, né, e vir vários tipos de distúrbios, dores de cabeça, tensão muscular, dor no nervo ciático, pressão na coluna, e tudo isso é por quê? Porque não tem controle de nada, né, não tem a situação, então não tá nada tudo certo, tá tudo muito duvidoso, e aí os pensamentos começam a dar vazão para várias outras coisas negativas, né? Como se tudo aquilo não fosse ter uma solução, não fosse ter uma saída. Então, começa a atrapalhar e começa a pegar justamente essa parte psicológica, mental, e claro que tudo que for aqui do nosso frontal, né? Tanto a audição, como também a nossa própria comunicação, a nossa laringe,
como toda a parte da visão, aí ataca a sinusite, ataca a rinite, ataca tudo isso, por quê? Porque eu não estou absorvendo nada disso que está acontecendo. Então, a gente fala que, graças a Deus, quando tudo isso passar, nós, terapeutas, umbandistas, espíritas, o que quer que seja, nós teremos aí muito trabalho, porque é justamente para poder fazer esse realinhamento, essa conexão da própria pessoa consigo mesmo, né? Porque hoje, mediante de todas as coisas que, obviamente, estão acontecendo, a fobia, o medo, a ansiedade, o transtorno realmente está tomando de conta, né? O pânico está tomando de conta aí da grande maioria das pessoas também, tá? Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Forem tendo alguma dúvida, tá? Alguma curiosidade, pode ir colocando aqui as perguntas de vocês, tá bom? Peço aí para que compartilhem, né, a nossa live também. É um assunto muito importante, né? Com certeza a gente conhece alguém que esteja aí passando por alguma situação aí um pouco parecida, e a gente vem, obviamente, no intuito de poder ajudar. Pai Torres, boa noite, Pai Xalá te abençoe, a vossa bênção também. Então, nós vamos aqui começar a falar um pouquinho de cada uma, né, do que pode atingir essas doenças, né? Cristiane Trindade, boa noite, seja bem-vinda. Nós iniciamos aqui faz um pouco tempo a nossa live. Tudo bem, Torres, graças a Deus, tá? Aqui tudo bem. Então, a gente fala que a causa das doenças, a gente fala que chegou, Cristiane, deu certo. Pai Xalá te abençoe. Nós começamos quase agora, então tá tudo certinho, tá? Toda a nossa live, ela é também, depois eu subo lá no meu canal no YouTube, então quem ainda não se, né, não deu lá seu like, não me acompanha, né, peço aí a gentileza, né, para poder repassar isso para outras pessoas também, tá? Então a gente fala que as causas das doenças, ela depende muito da nossa elevação, né, vibracional, da nossa vibração espiritual, mental e tudo mais. E aí tem muitos que acabam perguntando, tá, Cecília, mas mediante toda essa situação que está ocorrendo, como que a gente pode ficar o tempo todo com nossos pensamentos elevados para que nenhum tipo de doença, né, se chegue até nós? Aí tem gente que fala assim, é até impossível chegar numa situação dessa. Eu falo que não é difícil, não é impossível, mas requer, obviamente, né, um trabalho, um reequilíbrio, vamos dizer assim, para justamente para que nós possamos, né, manter os nossos pensamentos mais sadios. Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Tiago Machado, Pai Xalá te abençoe. Justamente assim, é parar e refletir. O que isso me incomoda, né? Quais são os tipos de assunto que, quando eu estou aqui envolvida, que eu sei que começa a me dar um transtorno, começa a me dar um pânico, começa a me dar uma fobia e vontade de sumir, vontade de chorar, vontade de espernear. Então, são esses tipos de assunto que a gente começa, com o tempo, a se desligar. Então, se eu sei que é um assunto, que é uma situação, é um local, é uma pessoa, que começa a me dar esses tipos de sentimentos e eu começo a ficar mal, então são coisas que eu começo a evitar, né? Isso é um primeiro passo. Quando a gente fala também numa situação que pega aí hoje a falta de dinheiro, a falta de controle material, essa instabilidade, né, que grande maioria está aí passando devido a essa parte, né, da falta de dinheiro, da falta de segurança, de estar realmente pisando em ovos. Palmira Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, toda essa situação, ela tende a pegar muito mais essa parte do nervo ciático, da cintura para baixo, começa a pegar muitas dores do joelho, dores nas pernas, inchaço, porque é como se a gente, realmente, nós estivéssemos aí presos, não podendo caminhar com os nossos próprios pés, então a gente se sente amarrado, e aí acaba pegando toda essa parte aqui da circulação. Pati Moura, boa noite, seja bem-vinda. Então, acaba pegando toda essa parte da circulação. Me pega, Aline, boa noite. Agora é você, né, Aline? Pega toda essa parte da circulação, de dores, da minha rigidez, das articulações, e que faz eu ter esse travamento aí, justamente da minha coluna. Né? Porque justamente eu não tenho aqui
o controle do dinheiro, né? Eu não tenho essa segurança, essa estabilidade financeira no meu trabalho, eu não estou me sentindo seguro, né? Porque, infelizmente, é uma situação que a grande maioria aí, se eu não vou dizer generalizar, mas a grande, boa parte aí das pessoas, obviamente, elas passando por isso daí, pela essa insegurança também. Por outro lado, a gente fala que tudo isso, se eu não me foco na minha parte profissional, se eu me sinto totalmente seguro nessa parte, o que acaba acontecendo? Carme, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, o que acaba acontecendo? Eu começo a perder as vontades, eu começo a perder os estímulos. Gabriela, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acaba acontecendo? Daniel, boa noite. Eu acabo perdendo aí os estímulos, eu acabo perdendo as vontades, eu não tenho mais desejo de fazer nada, eu não sinto mais prazer em fazer nada, então minha vontade é só ficar parado, minha vontade é só ficar acomodado. E aí eu começo a não filtrar todas essas informações. Então, obviamente, acaba pegando e me atingindo toda a minha região dos rins, bexiga, rins, uretra, né? Começa aí me dar as infecções, porque é aquilo que eu não filtro, é aquilo que eu não estou absorvendo. Então, eu acabo, consequentemente, nesse momento, perdendo as vontades. Então, falar, nossa, eu estou em casa, eu podia fazer agora, né? Podia arrumar as minhas coisas, podia inventar isso, podia inventar aquilo. Porque as pessoas que estão muito bem positivadas neste momento, o que elas estão fazendo? Elas estão se reinventando. Então, elas estão procurando aí alternativas aí para o caminho dela, para poder aí poder se manter em toda essa situação que está acontecendo. Ângelo, boa noite. Mili, boa noite, Pai Xalá te abençoe. O tema de hoje, Mili, é desequilíbrios mentais, né, versus doenças. O que os nossos equilíbrios emocionais, né, podem aí de trazer de doenças ao nosso corpo físico. Então, é sobre isso que nós estamos abordando aqui na nossa live de hoje, tá? Boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, o que acaba acontecendo? Uma forma que nós temos aí de equilibrar principalmente aí o nosso chakra umbilical, que a gente fala que é o nosso umbigo, que é onde nós filtramos aí, recebemos todas as energias, tanto boas como as negativas, é justamente, né, eu colocar as minhas mãos sobre o meu umbigo e eu meditar, e eu colocar para mim mesma que a partir de hoje, a partir desse instante, eu sou um ser criativo, né? Eu sou um ser que vou produzir várias ideias e vou colocar tudo isso em ação. Que todos os meus rins, minha bexiga, minha uretra, elas funcionem perfeitamente em ordem. A gente fala que quando a gente começa a fazer isso, nós entramos no mantra, né? Mas determinando, obviamente, a cura, né, dos nossos órgãos, a cura dos nossos chakras, as curas das nossas glândulas, para que, obviamente, elas possam aí funcionar, né, perfeitamente, evitando assim as doenças de poderem chegar no meu corpo físico. Rô, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Não chegou não, Rô, nós estamos aí com 20 minutinhos de live, tá tudo certo, tá bom? Qualquer coisa, depois aqui na minha página vai ficar aqui ainda a live e também no canal do YouTube também, tá bom? Então, quando a gente também, nós estamos aí passando pelas mudanças da vida, que são essas etapas, né? E tudo isso. Paulo, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. Então, tudo isso que nós estamos passando agora, né, nessa transição e nessa mudança, que eu não consigo ter uma digestão, né? Eu não consigo absorver, eu não consigo aceitar, e tudo aquilo começa a descer muito seco, né? Na hora que eu como, na hora que eu bebo, e aí começa a me dar azia, começa a me dar gastrite, começa a dar úlcera, refluxo. Então, as crises de refluxo hoje em dia, nós falamos que é justamente que pega entre o nosso laríngeo e entre o nosso chakra aqui do plexo solar, que é justamente a não aceitação das mudanças. Então, por isso que a gente fica nessa sensação de que tudo isso aqui está voltando, que a comida eu vou colocar para fora, que a bebida não está descendo muito bem, e aí começa como se, quando eu vou beber, quando eu vou comer alguma coisa, como se estivesse rasgando toda essa minha parte aqui, laríngea,
né, até chegar no meu plexo solar. E aí, como eu não aceito e não filtro, eu começo a ter inchaço nessa região abdominal, podendo aí criar, muitas vezes, até pedras na vesícula. Então, quando nós temos aqui pedra na vesícula, sou eu que estou colocando barreiras no meu caminho, daquilo que eu não estou absorvendo, daquilo que eu não estou aceitando, então eu ponho pedras no meu caminho. Então, por isso que acabam surgindo aí as grandes pedras na vesícula também. Padrinho Marquinhos, boa noite, seja bem-vindo. Quitéria, boa noite. Então, para quem está chegando aí, a nossa live é sobre desequilíbrios emocionais versus doenças, tá? Daquilo que nós podemos aqui prevenir. E aí a gente fala, nossa, quanta coisa, né? E às vezes as doenças aparecem, por isso que muitas vezes eu tomo um remédio e é aquilo que é camuflado. E aí daqui a um tempo, esses sintomas, eles apenas pioram, mas eu não tenho uma cura. É justamente para isso. Porque ele me deu um remédio lá para uma úlcera, para uma gastrite, né, para um refluxo, só que ele foi uma causa aparente do meu físico, mas ele em nenhum momento ele tratou aquilo que são as minhas emoções, daquilo que eu não estou aceitando e das barreiras que eu mesmo estou colocando. Então, às vezes, uma barreira de mudar de casa, às vezes uma barreira porque eu mudei de um relacionamento, uma maneira agora, uma barreira que eu coloquei no meu caminho porque eu preciso lidar com situações diferentes nessa parte financeira, então eu começo a colocar obstáculos. Então, quando eu começo a colocar obstáculos, eu não filtro, são as pedras nos rins, são as pedras na vesícula, que isso aí acaba congestionando, né, as passagens e os fluxos e os líquidos que precisam aqui no nosso corpo, tá? William, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Luiz Fernando, seja bem-vindos. Pai Bruno, boa noite. Quiserem colocando as perguntas de vocês, fiquem aqui à vontade, tá bom, gente? Então, subindo mais um pouquinho, falando aqui do nosso cardíaco, que muitas vezes aqui a gente sente aquela pressão no peito, né, achando que vai ter um infarto, que tá tendo aí um AVC, que tá tendo um monte de coisa, nada mais, nada menos, como pega toda essa região dos pulmões, e os pulmões, eles estão totalmente interligados com as nossas emoções, porque são envolvidos com água, e tudo aquilo que é envolvido com água fala muito 100% das nossas emoções. Então, quando eu estou com os meus sentimentos negativados, quando eu uso as máscaras, quando eu finjo ser aquilo que eu não sou, quando eu tenho que ficar representando o tempo todo aquilo que eu não sou, né, simplesmente para poder agradar um, agradar o outro, agradar situações, agradar locais e tudo mais, eu acabo prejudicando a parte dos meus pulmões. E os meus pulmões pode vir com uma pneumonia, pode vir com uma tuberculose, pode vir com uma enfisema pulmonar, posso vir com vários tipos de doenças nessas minhas regiões, e que muitas vezes eu acho que é um problema cardíaco e nada mais, nada menos, me pegando toda essa parte do tórax, toda essa parte dos pulmões, muitas vezes envolvido aí até com a parte da região dos rins também. Roberto Nogueira, Maria Aparecida, boa noite, sejam bem-vindos. Então, vai adiantar eu ir lá? Às vezes eu faço, a pessoa pode ir no médico, fez um monte de exame, fez elétrico, fez Holter, fez eco, fez um monte de coisa. Aí, tirou um raio-x e não descobre. Aí, simplesmente o médico, vamos tomar um remédio para tal coisa. Só que não é isso. Se a pessoa não trabalhar aqui o equilíbrio das emoções dela, tirar tudo aquilo que está armazenado, tudo aquilo que tiver negativado nos seus sentimentos, nada vai adiantar, né? Ele pode aí com o tempo até desencadear outros tipos de problemas também, não só parte cardíaca. Igor, boa noite, seja bem-vindo. Karen, boa noite, que ela te abençoe. Então, é importante, né, que nós aí, eu estou só relatando aí um pouquinho das doenças, dos tipos de doenças que podem aí, né, que em alguns casos aparecem, versus o desequilíbrio das emoções, a não aceitação de alguma coisa, o que pode vir ocasionar, o que pode vir prejudicar aí a minha saúde também. Quando a gente fala da nossa comunicação, daquilo que eu tô presa, daquilo que eu tô engolindo seco, daquilo que muitas vezes eu só falo sim porque eu tenho que agradar as pessoas, porque eu tenho medo de me estressar, eu tenho medo de ser entendida de uma forma errada, e eu engulo também tudo aquilo seco, mas que na vontade eu tenho uma vontade de gritar, de espernear e de fazer um monte de coisa. A gente mal sabe o perigo que a gente acaba aí ocasionando toda nessa parte aqui do nosso laríngeo, né? Então, pode desencadear totalmente um problema de tireoide, né? Pode ter aí um câncer também na garganta,
pode pegar toda essa parte aqui dos brônquios, pode pegar toda essa parte superior aqui dos pulmões também, do tórax e tudo mais, porque tudo aquilo que eu estou armazenando. E tudo aquilo que eu travo na hora da minha comunicação, eu fico muito enrijecida naquilo, né? Porque eu tô um padrão e eu preciso responder daquela forma, porque senão eu vou desagradar, porque senão eu vou chatear e tudo mais. Tem pessoas que têm a tendência, até muitas vezes, de travar o próprio maxilar, porque ela está muito na questão do automático, de falar sim, 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 ao mesmo tempo. Então, ela pega toda essa parte aqui do maxilar, de travar, que isso tudo pode prejudicar a parte da dentição, né, dores de ouvido, né, porque eu não sei trabalhar e lidar com essa minha comunicação. Oi, Vá, boa noite, seja bem-vinda. Zilvânia, seja bem-vinda também. Boa noite para vocês, meninas. Então, o que acaba acontecendo, né? De eu ficar nessa parte travada. E aí tem pessoas que acabam tendo aí várias dores musculares, né? Aí toda essa parte também que pode pegar tanto aqui garganta, pode pegar aqui ombros, pode pegar braços, justamente pela essa falta aí de comunicação também. Vamos ver aqui. Boa noite, sua bênção. Problemas na área íntima feminina, como dermatites, candidíase, fluxo de menstrual descontrolado, etc. São decorrentes de quais problemas emocionais? Gratidão. Nós já vamos falar, tá bom, Adriele? Então, é toda essa parte aí da nossa própria comunicação. Quando eu não aceito as mudanças também, as fases, quando eu tô congestionada, quando eu tô aí só ouvindo e só vendo as coisas e eu não quero falar, eu não quero abordar, porque eu não quero ocasionar nenhum tipo de problema, eu começo a ter as crises de sinusite, as crises de rinite, as faringites, as ites da vida, as alergias. Então, as alergias, ela vem justamente falando daquilo que eu não tô respirando, né, daquilo que eu não tô aceitando, o que eu tô vendo, aquilo que eu tô ouvindo. E aí, quando eu não quero ouvir, quando eu começo a me negar muito a ouvir a verdade, o que acaba ocasionando também, né? As dores de ouvido, as infecções, os problemas de otites também, né? Quando eu também me nego a ver a verdade, eu sempre ponho aí um véu, nunca quero enxergar, porque é difícil muitas vezes a gente nos enxergar e enxergar também a verdade, né? E eu prefiro colocar uma venda dos meus olhos, eu começo a ter problemas nas visões. Então, existem pessoas que têm perda de visão, começam a ter derrame nos olhos, é justamente porque não está aceitando, não quer ver, não quer enxergar. E tudo isso muito decorrente também de uma crise de enxaqueca, de dores de cabeça, até aí com grandes distúrbios mentais e tudo mais, né? Então, comecei aqui só dar uma pinceladinha, né, aí um pouquinho dos nossos desequilíbrios emocionais, para ver justamente, né, quais são os problemas que acabam atacando aqui o nosso físico. Por isso que eu falei que a gente quando começa a entender um pouco de psicossomática, a gente começa a ficar um pouco meio maluco por conta disso, né? Porque começa a fazer associações. Então, se eu sei que o meu labirinto, minha labirintite está atacando, e aí eu já tomo remédio e começo a fazer um monte de coisa e não está resolvendo, é porque eu não estou tendo foco. É porque eu não encontrei um eixo, porque eu não encontrei um norte, e obviamente eu começo a perder a noção do meu próprio labirinto também. Wanda, boa noite. Andréia Costa, Jéssica, Pai ela te abençoe, seja bem-vinda. Então, Andréia, hoje o tema é sobre desequilíbrios emocionais versus doenças, tá? Então, estou aqui explicando um pouquinho, né, sobre aí os desequilíbrios, né, das nossas emoções, do que pode aqui ocasionar, né, de doenças, que muitas vezes nós vamos aí no médico, pessoas que são viradas aí de ponta cabeça, fazem diversos exames, não chegam num diagnóstico comum, tudo hoje é virose, tudo hoje, né, hoje não, porque agora é só coronavírus, né, mas tirando aí um tempinho atrás, tudo era virose. Então, não tinha uma causa, porque obviamente, né, se não tem uma causa, a causa ela não é física, a causa ela é emocional. Guilherme, boa noite, Pai ela te abençoe, seja bem-vindo. Miriam, boa noite. Então, a gente vê que na própria medicina, existem alguns médicos que eles também estão se voltando aí mais para uma parte espiritual, para que possa ter realmente esse conhecimento
de poder aí diagnosticar melhor os seus pacientes, né? Uns médicos aí, eles tendem, né, até de dar uns tratamentos mais naturais, e aí tem gente que às vezes prefere, fala assim, eu não quero nenhum tipo de tratamento emocional, de um tratamento natural, porque demora-se muito para ter o resultado. Claro que demora, né? Mas não é porque um tratamento natural ele não tenha sua eficácia e não tenha nada disso. Porque o tratamento natural ele vai trabalhar na transformação do seu ser, das suas emoções, do seu psicológico, do seu mental, para que se você estando aí totalmente elevado nessa situação, você acaba criando essa camada de proteção para o seu corpo físico também. Sinto dores aleatórias no coração como se estivesse gelado. É decorrente a qual desequilíbrio emocional? Vamos falar. Cleide, boa noite, seja bem-vinda. Carlos, diabetes, vamos falar também. Então, assim, a raiva, quando nós sentimos aí as nossas emoções, sentimos raiva por alguma questão, nós acabamos adoecendo aí totalmente o nosso fígado, né? O nosso fígado, o pâncreas, são dois órgãos aqui que, obviamente, eles filtram e eles carregam, né, os excessos das nossas emoções negativadas. Então, gordura no fígado, né, um problema aí no pâncreas, até um caso mais grave, até a gente chegar no câncer. E quando a gente fala de câncer, o que acaba acontecendo? Existe aqui um livro que eu vou mostrar para vocês, que fala que o câncer, ele não é uma doença, ele é um mecanismo de cura. Então, é esse livro aqui. E ele é um livro que ele fala de todos os tipos de câncer, né? Por que que acaba ocasionando, quais são os desequilíbrios, como que a gente pode lidar, quais são as emoções que nós temos que trabalhar. Tamara, boa noite, seja bem-vinda. Então, esse livro, ele é maravilhoso, justamente por conta disso, porque ele vem explicando. É claro que quem está passando por um processo de câncer não é fácil, né? Devido a vários tipos de problemas que vem desencadeando aí também, né? Do sofrimento, do tratamento, que também, infelizmente, é um tratamento que ele é agressivo, queira ou não, mas tudo isso vem de acordo com total desequilíbrio. Então, esse livro ele fala até aqui, ó, descubra a razão oculta do câncer, cura suas causas profundas e melhore sua saúde como nunca. Então, quem tiver essa possibilidade de um dia ler esse livro, infelizmente eu não tenho esse livro ainda em PDF, senão eu disponibilizava para vocês, ele é ótima leitura, né? E a gente vem entendendo aí pelo completo, né, sobre essa questão aí do câncer, que infelizmente, né, ninguém sabe de onde surge, mas quando a gente tem o entendimento desse livro, fala que é uma inflamação de uma célula e que acaba ocasionando tudo isso, né? Todas as nossas tristezas, quando nós estamos tristes, magoados, ressentidos, ele acaba adoecendo os nossos pulmões, né? Que é justamente essa parte cardíaca, que muitas vezes a gente acha que é o cardíaco, mas é o nosso pulmão que está aí pulsando, né? Angústia, quando estamos angustiados, com aperto no peito, com aquela sensação de que a gente não sabe por que nós estamos tão angustiados, acaba pegando aí essa parte totalmente do estômago, né, daquilo que eu não filtro, por isso que eu tô angustiada, tô, né, aqui não aceito, então começa a me dar uma tristeza profunda. O estresse, além de ele adoecer aí todos os órgãos e tudo mais, ele acaba pegando toda essa parte aí do cardíaco, porque o cardíaco, ele está associado ao nosso chakra nossa glândula e chakra do timo. E nosso chakra do timo, ele está totalmente ligado à nossa imunidade. Então, por isso que o estresse, né, quando nós estamos aí nesse pico de estresse, a gente acaba aí se sentindo vulnerável, né? E quando nós estamos aí vulnerável, aí começa a baixar a nossa imunidade, é onde começa a me dar as diarreias, começa a me dar as crises de virose, por isso que não se tem uma cura. Quando você vai no médico, ele fala, não, deixa isso ser uma coisa natural, né? Tenta aí se alimentar, tenta dormir, se repousar, beber bastante água e tudo mais, porque conforme vão fazendo esses tipos de coisa, é quando justamente começa aí a criar uma certa imunidade também. O medo de mudar, o medo das nossas transições,
o medo de não ter dinheiro, o medo de não ter controle, o medo de não saber se eu vou conseguir comer, por exemplo, tudo isso, ele acaba atacando aí a nossa região dos rins, porque é daquilo que eu não estou filtrando, tá? A obesidade também tem relação com que desequilíbrio, algum chakra. A obesidade, a gente acaba trabalhando muito mais essa questão aqui do umbilical, que é a gente não sentir prazer e satisfação da vida, né? Por algum momento, em algum sentido, nós perdemos aí vamos colocar esse prazer, esse tesão de fazer aí alguma coisa, né? E sem contar que a parte da obesidade, ele também está muito interligado aqui com a nossa laringe, né, daquilo que eu não absorvo, daquilo que eu não aceito, daquilo que eu estou engolindo. E como eu começo a engolir sapos, eu começo a engolir muita coisa, o que acaba acontecendo? Inchaço no meu corpo. Muitas vezes não é nem se trata de uma gordura mesmo, às vezes é muito mais uma questão de inchaço, tá? Jo, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente fala que dentro das doenças psicossomáticas, né, nós temos hoje dois agravantes, a depressão e a parte da ansiedade. A depressão, a gente fala que ele é um excesso do passado em nossas mentes, daquilo que nós entramos no mundo aí, no submundo, né, no mundo obscuro, né, justamente, e aí às vezes nós estamos muito ligados ao nosso passado, não querendo aqui viver o nosso presente, porque alguma coisa lá do passado nos fez aí justamente ficar presa nessa situação. Marília Torres, boa noite, seja bem-vinda. E a ansiedade, a gente fala que ele é o excesso do futuro. Então, são duas situações, eu presa no passado e pensando no futuro. E nessas duas situações, eu deixo de viver meu momento presente. Então, assim, a gente fala que o nosso momento presente, ele é a chave da cura de todos os nossos males mentais. Então, se eu não me curar hoje, se eu não olhar para mim hoje, se eu não me transformar hoje, eu vou ainda continuar presa lá no passado, quando eu vou ter aquela referência, eu tinha cura, eu era tão bem de saúde, eu era tão bem disso, eu era tão bem daquilo, e aí eu não consigo enxergar o hoje. Ou senão, obviamente, acaba me criando aqui uma crise de uma ansiedade do que justamente eu só quero pensar lá na frente. Então, a gente fala que a crise de ansiedade, ela é uma fuga do nosso presente. Então, eu anseio pelo amanhã que eu não sei que vai chegar, porque esse amanhã ele só vai chegar decorrente justamente do que hoje está acontecendo. Então, todas as doenças que nós temos aí relacionado à nossa cabeça, né, os nossos pensamentos, a nossa cabeça ela está muito ligada à nossa parte racional. Então, quando nós, né, não nos permitimos aí que as emoções nos guiem e a gente tem sempre pressa aí para resolver alguma coisa pela própria razão, porque eu uso totalmente a minha racionalidade, nós precipitamos aí problemas e doenças para nossa cabeça, porque o nosso inconsciente ele está o tempo todo nos mostrando que por mais inteligência que nós possuímos aqui, que a nossa cabeça tem limites. Por isso que quando a pessoa ela está muito atordoada, ela fala, eu não consigo parar, eu não consigo pensar, né? E minha cabeça está um turbilhão de coisas, porque assim, ele sobrecarregou, nossa cabeça está aí sobrecarregada de tantas informações, de acúmulos de pensamentos aí, e que chega um momento que não consegue fazer esse filtro, né? Não consegue aí justamente nos direcionar e nos mostrar com clareza aquilo que nós temos que fazer. Então, dores de cabeça ou enxaqueca, a gente fala que surgem aí nas pessoas, porque também está muito relacionado com o orgulho. Quando o orgulho ele é muito forte, né? E também não permite também que as pessoas, assim, que nós falamos que são pessoas autoritárias, mandem nas nossas vidas ou guiem os nossos passos. Então, quando nós estamos sendo muito pressionados, pessoas que estão aí nos mandando o tempo todo, a gente começa aí a sentir dores de cabeça, né? Que são as pressões. Então, uma dica que nós temos aí para evitar dor de cabeça, enxaqueca e tudo mais, é nós nos tornarmos muito mais flexíveis, aceitar as coisas da vida com muito mais docilidade, né? Menos razão, trabalhando um pouco mais a questão da emoção. Então, a gente fala que é uma questão também de exercitar aí a paciência. Os derrames cerebrais, a gente também fala que é justamente quando a pessoa ela prefere a morte do que realmente mudar o seu próprio comportamento. Então, assim, é difícil, né, nós mudarmos, é difícil a gente se transformar.
tudo é muito complicado tudo isso, né? Então a gente fala que o derrame, ele mostra que a pessoa vive muito tensa, muito teimosa, uma pessoa muito crítica com ela, com outras pessoas, acaba sobrecarregando o seu cérebro, né, com muitos pensamentos e emoções fortes. Então, assim, é aquela pessoa que ele quer ser o dono da verdade. Então, é uma pessoa irredutível, ela não quer mudanças na vida dela, né? Daniel, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. Minha mames, Celso, seja bem-vindo. Maria Torres, está explicado porque tenho tanta dor de cabeça, então, mas seguimos treinando a paciência, não tem jeito, mas tem que seguir aí a paciência, né? Então a gente fala que o caso, né, dos derrames cerebrais é justamente, né, que nós possamos aí ter o entendimento que não somos os donos da razão, né, e que sim, né, não podemos aí mudar todo mundo, né, não adianta só querer mudar os outros, eu também preciso me permitir a me mudar também. Os casos de epilepsia, né, a gente fala que é o caso mais extremo de confusões mentais. Então a gente fala que é uma paranoia, né, que a pessoa ela se sente perseguida completamente o tempo todo, né? Então a gente tem aí pessoas que têm mania de perseguição, aonde ela vai, ninguém aceita ela, ninguém gosta dela, porque ela está incomodando, porque ela só faz isso, porque ela faz aquilo, e vive completamente assustada com a vida, achando que a vida, as pessoas estão o tempo todo punindo de alguma forma, né? Então a pessoa ela não consegue mais sentir aí as satisfações que o mundo oferece, porque tudo assusta, tudo aflita. Então, a melhor maneira é a pessoa tirar essas confusões mentais, harmonizar, trabalhar, meditar. As terapias de meditações, de conexões, elas são as melhores terapias que tem aí para poder trabalhar as nossas questões mentais e psicológicas também. Pati, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Quem tiver dúvidas pode ir colocando aqui, nós estamos aqui abordando vários tipos de desequilíbrios, né, algumas doenças aqui versus nossos desequilíbrios emocionais. Peço que compartilhem essa live também, tá? Então a gente fala, há questões dos olhos, né, as visões fracas, né, que a gente aí fala, né? Então fala que se a nossa visão ela acabou enfraquecendo, é porque a gente não consegue enxergar a vida, né, as coisas que estão acontecendo, da maneira que elas são, né? Então a gente prefere, aí é o momento que tem que parar, refletir os seus pensamentos, refletir as suas atitudes também, dos passados em relação às suas próprias emoções, e aquele sentimento de recusa e de inflexibilidade em acreditar que tudo pode mudar, né? Então, se eu sou um momento muito inflexível, né, e de que eu não quero enxergar e eu só quero enxergar coisas que eram do meu passado, então a minha visão hoje ela começa a ter esse enfraquecimento. Então, uma forma que nós temos aqui de equilibrar, de elevar as nossas vibrações e tudo mais, e principalmente em relação aos olhos, é sempre eu colocar a mão dos meus olhos e colocar, eu desejo ver a verdade, independente daquilo que ela seja, tá? Vanessa, boa noite. Leandro, boa noite, sejam bem-vindos. Então, a gente fala que numa maneira que nós temos aqui de sempre aí enxergar a verdade, de ver a verdade também, né? Os olhos vermelhos, a gente fala que são os olhos que quando estão aí irritados, é da maneira que nós estamos vendo as coisas que estão ao nosso redor. Então, são várias pessoas agindo de forma totalmente diferente daquilo que nós não estamos aceitando. Então, a gente começa aí ter essa irritação aí nos olhos. Então, a gente fala que ninguém é obrigado a conviver com aquilo que o seu coração não deseja. Mas nós temos que ter esse momento da sensibilidade de amar tudo que está ao nosso redor, sem a gente ter essas revoltas no nosso mundo também, nos nossos sentimentos. Adri, boa noite, Pai Oxalá te abençoe. Os casos de conjuntivites, porque a gente entra agora numa época, né, desse tempo mais seco, né, do momento aí, a transição aí do outono todo para o inverno, então acaba aí criando, no caso de olhos secos, pode significar que não quero ver a verdade em alguma coisa, é isso mesmo. Então eu sequei,
né? Então eu não tenho emoção, eu sequei, eu prefiro não enxergar nada. Então eu estou muito seco naquilo que eu não quero ver. Então por isso que não causa emoção, porque as lágrimas, nada mais, nada menos, são as emoções geradas aí pelos nossos sentimentos, né? Então a gente fala que nesse momento que nós vamos entrar aí da conjuntivite, então significa quando as pessoas, assim, quando nós estamos frustrados com a nossa vida em geral, com um fato ou com alguma coisa em particular, né? Então a gente fala que a melhor forma é tentar solucionar as coisas com paz, com coração e não com raiva embutida. Então a gente fala que é sempre lutar por seus ideais, sempre ser uma pessoa otimista, sempre acreditando, né? Acreditando que as coisas têm o seu tempo certo de poder acontecer, das coisas poderem se realizar também. Ana, boa noite, seja bem-vinda. O que a gente pode perceber, né? Que essas doenças relacionadas mais à nossa parte da cabeça, ela exige o tempo todo muita questão da paciência, né? Daquilo que eu preciso aí ser um momento menos racional e também trabalhar com a minha parte das minhas emoções. Totalmente essa região dos ouvidos, né? Mesmo uma questão de uma surdez, ou mesmo uma questão de uma dor de ouvido, quando se dá, é o momento que estamos sendo bombardeados por mágoas auditivas. Então, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém nos fere, quando alguém nos agride, então tudo aquilo que eu estou ouvindo, sabe? Assim, ai, meu ouvido tá tampado e nem caiu água, não caiu nada, e eu nem sei porquê, é uma sensação que me incomoda. Incomoda por quê? Porque a gente fala que são mágoas auditivas. Então, vocês podem parar e observar que às vezes são frases, são palavras, são atitudes de pessoas que estiveram aí no nosso caminho e que ficam o tempo todo martelando na nossa cabeça. E aí tampa, obviamente, aqui, né, os nossos ouvidos. Então, a gente fala que a melhor forma que tem para tirar, acabar com esse entupimento nos nossos ouvidos, as dores, até ir trabalhando uma questão aí também da surdez, nós exercitarmos aí totalmente a parte da humildade, agradecer e perdoar os nossos opressores, né? A gente perdoar todas aquelas pessoas que vêm aqui nos agredindo de alguma forma. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. A parte da labirintite, né? Já tinha falado para vocês, quando nós perdemos aí o foco e tudo mais, quando nossos pensamentos estão totalmente atrapalhados, né? O nervosismo totalmente aí reprimido. A gente fala que é um efeito de um golpe emocional, né? Uma necessidade totalmente da gente lidar aí com a liberdade para pensar e agir. É a sensação de falta de amor, é o sentimento de solidão, é a dificuldade de se expressar, tanto os nossos problemas emocionais, é aquele momento que está se sentindo se desamparado, continua teimando aí com os velhos conceitos, né? Então, é o momento que a gente fala com a labirintite, relacionada aí com o próprio labirinto, é quando nós não achamos que uma situação ela não tem saída. E, na verdade, é quando nós temos aí que parar e ter, com certeza, que tudo tem uma saída, tudo tem um porquê. Então, assim, é o momento da gente se abrir, de se libertar dessas próprias amarras que estão sufocando e colocando os nossos sentimentos sempre em primeiro lugar, sempre em primeira situação também. Os casos de sinusite, de rinite, a gente fala que é o sinal que o ego está muito inchado, né? Está muito irritado aí com alguma coisa, né? Com você mesmo, às vezes até com as pessoas que estão ao lado. E é quando nós sentimos que alguém está invadindo a nossa energia vital, quando está invadindo o nosso espaço. A gente fala que é uma inflamação da nossa memória relacionada sempre com alguém, alguém próximo. É um sentimento de rebeldia mental, né? Total rebeldia, né? Então a gente fala que é o momento de nós também nos tornarmos mais receptivos. Quando nós estamos vivenciando alguma situação, estamos com algumas pessoas em determinados lugares e que nós não nos sentimos que estamos bem e não estamos nos sentindo confortáveis com tudo aquilo, é o momento que eu sinto que aí eu me fecho. E, na verdade, é o momento que eu tenho que me abrir, eu tenho que ser receptiva a tudo que está acontecendo, porque tudo isso acaba aqui atacando essa parte de alergia, rinite, sinusite, coceira no nariz e tudo mais.
podendo aí ocasionar sempre coriza, né? Aquelas pessoas que sempre estão com coriza, né? Nunca melhora, sempre estão, né? Sempre tá lá com o nariz aí escorrendo, né? Nariz vermelho e tudo mais. Então a gente fala que são aquelas pessoas que são muito sensíveis, né? Que acham que só conseguiu o que quer se alguém permitir. E na verdade não. Nós podemos nos permitir, nós podemos alcançar tudo aquilo que nós desejamos. Nós às vezes precisamos de pessoas que nos dêem um caminho, mas não que elas sejam obrigadas a nos dar as coisas nas nossas mãos, né? Então, naquele negócio assim, ai, tô toda hora aqui puxando o nariz, é o momento que tem que criar as suas próprias coisas, sentir prazer com elas, com você mesmo. É mais um momento de parar de ser vítima, parar com o vitimismo, encarar mais a realidade e ir à frente, arregaçar as mangas e ir atrás. E não achar que só pode dar um passo à frente se alguém assim fizer por você também. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente fala que os males da boca, como a própria afta, o mau hálito e tudo mais, a gente fala que tudo aquilo são os reflexos das palavras que saem da nossa boca. Então, elas podem ser coisas assim, ásperas, rudes, né? Palavras que ferem outras pessoas. E tudo isso, né? As nossas palavras são que justamente vai refletir aos males da nossa vida, né? Da nossa boca, né? Então, desde um problema de gengivite, um problema de afta, um problema nas dentições, inflamações, tudo isso, né? Que momento que você está vivenciando, né? Será que suas palavras estão sendo muito amargas? Por isso que não esteja aí estourando um monte de afta, né? Será que suas palavras não estão sendo muito rudes e você está ferindo tantas pessoas que você está tendo sangramento aí na sua gengiva? Então é tudo uma questão, né, da gente parar e também observar tudo isso, né? Karen, são os ites da vida, os famosos ites da vida, né? Jailton, boa noite. Fernanda Braz, Maria dos Santos, sejam muito bem-vindos também. E aí a gente fala que todos os nossos membros superiores, eles estão totalmente ligados, né? Naquilo que nos fazem tocar, agarrar, pegar. Então, pessoas que têm mania de querer ter controle de toda a situação, de que tudo tem que estar nas suas mãos, que tudo tem que estar no seu poder, elas têm grande tendência a ter problemas de. Aqui a gente fala que pega toda essa questão dos nervos, toda a questão da tendinite. Então, tem pessoas que têm tanta crise de tendinite que chega a perder as forças dos movimentos das articulações aqui dos membros superiores, os braços, cotovelo, ombros, até os casos de bursite também, porque ela quer agarrar, ela quer segurar, ela quer ter controle, tanto das coisas como controle das pessoas também. Então, ela acaba tendo essa inflamação aqui, até que ela quer ficar tão presa que ela acaba pressionando todos os nervos aqui, né, nessa região, e aí é onde acaba ocasionando aí várias tensões musculares também. Então a gente fala que tanto essa parte dos nossos membros superiores servem também para a gente rejeitar, para a gente apertar, até questão de sufocar. Por isso que a gente fala que os nossos membros superiores, eles estão ligados no nosso sentido de ação, daquilo que eu preciso agir, que é a minha potência, que é o meu poder. Os nossos braços é aquilo que nos dá a possibilidade, né, de agir sobre os outros e até sobre as coisas, porque é aquilo que a gente consegue manusear, né? Então, também é um momento que nós podemos aí julgar também. Maria Aparecida, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente fala que é um momento que os nossos membros superiores, eles precisam ser muito bem cuidados, porque é no sentido que nós temos que nos proteger. Por isso, quando eu vou em algum lugar, que eu sinto que a energia está totalmente carregada, o que eu faço? Eu cruzo os braços, simplesmente por conta disso, né? Porque eu não quero, eu tô me fechando, né, para essa situação, né? Os casos aqui que me perguntaram de fibromialgia, a gente fala que é quando nós aí perdemos o sentido e o controle dos nossos nervos, que estão aí totalmente também abalados, é como se nós estivéssemos abrindo guarda. Por isso que se fala que fibromialgia é uma doença que ela não tem cura,
né? Mas é justamente, ela pode ter uma cura aqui na Terra, como a gente fala na medicina tradicional, uma cura mesmo pela uma técnica, vamos dizer, pela medicina mesmo natural, pela uma medicina que nós temos aqui. Mas no método natural, a gente fala que toda essa prática de relaxamento, né, essa parte também de meditação e do desapego, porque é muito mais uma questão de apego, tudo isso faz com que os nervos se relaxem, se voltem-se para o lugar e que comece a ter todos os movimentos dos membros. Então, a gente perder aí o movimento, né, a força dos membros, é quando se tudo aquilo se teve uma junção de uma tensão, do esgotamento do autocontrole de tudo na nossa vida também. Quando a gente tem coceiras incontroláveis somente nos extremos membros superiores e inferiores. As coceiras, Cida, a gente fala que elas estão muito relacionadas naquilo que eu quero expulsar de mim, né? Eu quero tirar aquilo que está em mim. Então, a gente começa a pegar e começa a ter essas crises de coceira. Então, por isso que quando nós estamos exteriorizando os nossos sentimentos, as nossas mágoas, né, os nossos sentimentos mais sombrios, ou às vezes nem tanto sombrios, e tudo isso começa a exteriorizar. Então, acaba estourando aqui na nossa pele, e que fala que é o momento que nós temos aí de ter renovação, momento de encerrar ciclos, de aceitar as mudanças, as fases, de ter aí o ciclo, né, de encerrado, para que justamente nós possamos aí nos transformar para tudo isso também, tá bom? A relação da parte das gripes, né, que a gente fala, é quando nós nos atolamos, por isso que baixa a nossa imunidade, é quando nós nos atolamos de compromissos que inibem, né, o nosso jeito verdadeiro, o nosso jeito real de viver, né? E nós deixamos de lado o lazer para trabalhar por necessidade. Então, a gente acaba tendo uma desorganização no nosso inconsciente por completo, e o nosso metabolismo, e a gripe, né, nosso metabolismo cai, né, vai para o saco, que nem a gente fala, e a gripe, ela vem como uma forma de congestionamento na nossa cabeça, que a gente fala que são os congestionamentos das nossas ocupações. Então, o que vai obrigar a gente a parar um pouco. Então, os momentos de gripe são aqueles momentos que nós aí começamos a acumular vários tipos de tarefas ao mesmo tempo e a gente ocupa. Então, chega um momento que a gente fica nessa, por isso que a imunidade cai, por isso que está muito relacionada à parte aqui do cardíaco e tudo mais, né? E acaba aí atrapalhando toda essa parte dos ciclos, né? Que a gente fala. Aí essa parte sanguínea, essa parte dos líquidos do nosso corpo, dessa nossa imunidade. Então, de uma maneira ou outra, vai fazer com que a gente pare, né? Porque uma gripe, o que ela vai fazer no primeiro tempo? Ela vai te dar uma indisposição que a gente vai querer ficar parado. Então, queira ou não, não vai adiantar eu querer absorver tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo, né? A gente fala que as pernas e os pés, eles estão relacionados aqui pelo nosso fortalecimento, a nossa conexão com a realidade. Então, para que nós possamos aí colocar os nossos projetos em ordem, que a gente consiga melhorar a nossa situação financeira, tá aqui a resposta das câimbras que, né, me perguntaram aqui, que é justamente quando a gente fala que nossos pés e nossos braços aqui, né, as pernas e os pés, eles estão relacionados com ancoramento, que é o equilíbrio, a movimentação e a sustentação do nosso corpo. Então, a gente fala que através, né, tanto dos pés como das pernas, é um momento que nós ou podemos ficar aí paralisados, né, ou não irmos atrás dos nossos objetivos. Então, é quando nós aí colocamos alguns tipos de amarras, né, na nossa caminhada, algum tipo de travamento, ou como a gente fala aí muitas vezes, como se a gente estivesse vivendo aí no mundo de Alice, pisando em ovos, e justamente acaba aí atingindo nessa parte do que me falta aqui, o ancoramento. André Dalda, boa noite, seja aí muito bem-vindo. Então, a gente fala, o caso aqui de diabetes, que estão aqui perguntando para mim, a gente fala que é o excesso, né? Então, tanto aí pelo excesso do açúcar no sangue. Então, a gente fala que é o momento da pessoa se olhar para si, se amar, se reconhecer, se valorizar, né? Para que depois tudo isso possa ser doado e transformado em amor para outras pessoas também. Muitas vezes nós sugamos,
sem mesmo perceber, aí forças e energias de outras pessoas, e nós temos esse acúmulo do açúcar no nosso sangue, e que acaba aí nos prejudicando em vários setores, em vários aspectos. A diabetes, nós falamos que é um desequilíbrio no total, desde o nosso chakra básico até o nosso chakra coronário, dos nossos 7 chakras principais, é quando se há esse desequilíbrio total das nossas emoções, tanto físico, quanto material, como espiritual, como mental também. Então, por isso que diabetes, ele tem vários tipos de níveis, né, a hipoglicemia e tudo mais, porque tudo faz parte de um desequilíbrio, assim, no total. Onde se perde o controle, a angústia começa a tomar de conta. Então, como a angústia começa a tomar de conta, como a vida acaba não tendo mais sabor, como ela não tem mais gosto, então vem o diabetes com esse excesso de açúcar para que você possa entender que a vida ela é doce da maneira que ela tem que ser. Entendeu? Priscila Alves, boa noite, seja bem-vinda. Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda também. Então, a gente fala que quando nós precisamos de ter uma vida, de sermos mais dóceis, né? Dóceis aí com as pessoas também. Então, a gente, quando tem um relacionamento, um entendimento aí sobre a parte da diabetes, é justamente isso. Eu preciso trazer aí um sabor para minha vida, né? Eu preciso trazer uma parte melada para minha vida. Talvez seja um momento que eu esteja sendo muito radical, né? Estou indo só com muita minha razão também, e eu estou deixando de trazer a saboridade, né? Essa satisfação aí para minha vida. Tudo bem? Então a gente fala que toda essa parte cervical, a parte do pescoço, né, que dá essas dores, às vezes até problemas na coluna e tudo mais, a gente fala que quando nós estamos levando o mundo nas costas. Não tem gente que é assim, né? Põe o mundo nas costas, quer carregar todo mundo. Ele é um medo da perda, né, do controle daquilo que não está ao nosso redor, tanto do equilíbrio financeiro, de relacionamentos, é quando nós guardamos aí muita tensão, muito estresse, né? Então a gente começa a carregar. Tem pessoas que carregam tanta assim, coisas nas costas e pessoas nas costas, que quando ela se vê livre, ela começa a ficar corcunda. E mesmo ela tá livre dessas situações, ela não consegue ficar numa posição ereta, porque ela acostumou a carregar as coisas, né? São aquelas pessoas que, se livra de um problema, já tá arrumando outro, porque ela quer, como se ela quisesse ter um fardo o tempo todo aí nas costas dela também. Então, a parte cervical e a parte do pescoço, além de guardar essa tensão e o estresse também, a gente fala que pode ocasionar as hernias de discos, os tiques nervosos, torcicolos, ombros tensos, ombros contraídos, porque justamente eu quero levar tudo comigo nas costas. Tá? E aí onde vem aí a escoliose, vem problema nas vértebras, vem aí o momento da cartilagem, né, de não ter, o momento da flexibilidade do que precisa se ter também. A hipertensão, Rô, também é mesmo esse tipo de pensamento também, tá? É a tensão de querer segurar as coisas, é a tensão de ter o controle também de tudo, né? Então é o momento que eu entro no meu pico mais elevado aí do autocontrole das coisas também, tá? E hoje, quem é que não vive numa situação dessa, não é verdade? Doideira, né, Vivi? Também acho. Vivi Má, boa noite, seja bem-vinda. Minha avó é desse jeito, vive curvada e não consegue voltar a ficar reta. É isso mesmo, Cristiane, porque tá acostumada. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, já tirei isso, já tirei aquilo, já tentei melhorar e a pessoa não tem jeito. Parece que ela tá querendo carregar esse caminhão. Ela tá querendo carregar esse caminhão, sim, com certeza, tá? Tudo bem? Por isso que eu falei para vocês que a gente começa a ficar um pouco meio maluco com essas coisas quando a gente começa a ter um pouquinho desse entendimento aqui também, né? A gente fala que tanto essa parte aí, o fígado, ele está muito relacionado com as nossas raivas, nossas emoções primitivas, o estômago, muito essa questão do medo, da incapacidade de assimilar o novo, coração é falta de alegria, o coração ele é o nosso centro de amor e de segurança.
né? A nossa coluna vertebral é uma pessoa que carrega muita responsabilidade, ou quer carregar aí as coisas mesmo nas costas, pessoas que também não sabem lidar com seus problemas, então sempre acham que é um fardo, que é um peso, ficar com tudo isso também. O nosso baço são pessoas assim muito obcecadas pelas coisas, problemas com obsessão, pensamentos confusos, qualquer tipo de obsessão. Os nossos órgãos genitais, para quem pediu aí, representam muito nossa questão do caráter feminino e masculino. A gente fala que os problemas dos nossos órgãos, né, genitais, vamos colocar numa parte feminina, é quando nós registramos e guardamos muitas mágoas, podendo ocasionar aí cistos, né, policísticos, corrimento, inflamações, né, nas partes mais íntimas também, um tumor, um mioma, o útero, né, a mulher, ela tem como útero a parte mais sagrada do seu corpo. Então, a mulher, ela guarda todas as suas emoções, desde a sua ancestralidade, ela guarda aí no seu útero. Por isso que nós falamos muito do sagrado feminino. Inclusive, nós teremos aqui uma live agora no mês de março, no mês de maio, é março, né? No mês de maio, que onde nós falaremos aqui sobre o sagrado feminino, o que é nós aqui, nós mulheres, reconectarmos com essas nossas forças. Mas os homens podem participar também da nossa live, porque falarei também aí sobre o sagrado masculino também, tá bom, gente? Então não é só uma live para mulheres. Então a gente fala que essa parte dos órgãos genitais, os femininos, eles estão muito relacionados com as emoções, aquilo que está armazenado. Desde o momento que a pessoa possa ter sido fecundada, né? E que onde guardou aquilo na memória e se registrou isso no útero, até coisas de ancestralidade, de vó, de mãe, de tudo isso, de bisavó que vem carregando, e uma limpeza que precisa ser feita. E quando a gente fala que nós precisamos aí produzir, precisamos trabalhar com a nossa criatividade também, né? É o momento que nós nos sentimos que perdemos o controle da situação. A mesma coisa nos órgãos genitais masculinos, que é a força, que é a potência, né? Que é essa parte viril, que é a garra, mas é mais uma questão de uma garra material, que é o poder. Por isso que quando se tem essa instabilidade financeira, a parte da impotência, a parte da frigidez, ela está muito relacionada com esses desequilíbrios financeiros que acabam atingindo os órgãos genitais também, tá bom? Elisete, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente fala que o nosso pulmão, a depressão, ele vem sendo totalmente aí desencadeado aí, né? Pelo pulmão, depressão, sente medo, medo de viver, incapacidade de dar e de receber. A gente fala que é uma negação totalmente com a vida. Então, a depressão, ela, claro que também junto com a diabetes, é o que acaba aí relacionando com o desequilíbrio de todos os órgãos, mas principalmente daquilo que nós falamos, de quando a gente se nega a vida a alguma coisa, é o prazer. Né? Por isso que está aí muito relacionado que a gente fala sobre a parte da gente trabalhar a questão dos pulmões, né? Dos sentimentos, daquilo que está sombrio. A depressão é quando eu uso máscaras, né? É quando eu estou representando o tempo todo, é uma fuga. E aí a gente fala que. Eu estou olhando aqui, gente, para ver se eu acho um negócio que eu queria falar para vocês. É quando a gente olha aqui, a gente fala que é uma fuga da nossa própria personalidade. Então, chega um momento que eu não sei mais nem quem eu sou, porque eu estou representando o tempo todo. No meu trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, no terreiro eu sou outra, no bairro eu sou outra, no parque eu sou outra, no shopping eu sou outra. E é aquele momento que você depara e você fala, quem eu sou? É justamente isso, tá? Então, o câncer de mama, a gente fala que ele está muito relacionado na parte da alimentação, do que eu estou alimentando, né? Daquilo do que eu estou guardando, do que eu alimento os meus sentimentos, né? Então, tanto as partes genitais, as partes mais sensíveis do corpo da mulher, é onde ela fica muito vulnerável daquilo que nós estamos aqui guardando, do que eu estou alimentando. Muitas vezes, alimentando aqui um sentimento muito sombrio e negativo, que acaba atacando essa parte da região dos seios,
né? É onde teve uma invasão dos sentimentos mais sombrios e negativos também, tá bom? Então, quando a gente tem aqui a parte da apêndice, quando a gente fala que é medo da vida, é o bloqueio do fluxo, do que é bom, asma, é um sentimento contido, é choro reprimido. Dani, boa noite, Pai Oxalá te abençoe. Artrite são pessoas muito críticas, né? Pessoas assim conservadas por muito tempo, pessoas enraizadas. A parte da bronquite, né? São ambientes, né? Ambiente familiar muito inflamado, são muitos gritos, são muitas discussões. Às vezes a pessoa fala, não, mas meu ambiente é bom, não tem tudo isso. Mas e lá na gestação da sua mãe? Como é que foi? Quais foram os conflitos que a sua mãe passou na hora de gerar, né? Todos os tipos de câncer, a gente fala que são mágoas profundas, tristezas que são mantidas aí por muito tempo, né? Colesterol, medo de aceitar a alegria. Diabetes também, ele está relacionado também com tristezas profundas, por isso que é um desequilíbrio aí de todos os chakras. Jorcele, mãe Jorcele, boa noite, seja bem-vinda, né? A gente fala que dores nos joelhos é medo de recomeçar, né? Medo de seguir em frente. Fibromas também aí, ó, alimentar mágoas causadas por parceiros, por amigos, pessoas aí que do nosso convívio, né, que a gente considera bastante. Os casos de frigidez, né, são os medos, são as negações do prazer. Jana, boa noite, seja bem-vinda. Hemorroidas, né? É medo dos prazos determinados, é raiva do passado, né? A gente fala, os casos de insônia está muito relacionado com medo, com sentimento de culpa. A gente fala que os nódulos por si só são ressentimentos, são frustrações, são egos feridos que se tem. Viu quanta coisa? A gente fala, vou ficar meio maluco, né? Pele, acnes, né? Cravos, acnes, a gente fala que é não aceitar a si mesmo, por isso que começa a exteriorizar, que foi bem aquilo que eu falei, né? Das coceiras e tudo mais. Bruxismo, Eliane, é justamente assim, de eu ficar tensa, de não poder verbalizar aquilo que eu quero, que eu acabo pressionando. Tem pessoas que acabam até travando, né, esse maxilar aqui, porque está enrijecida naquilo que tem que falar, naquilo que tem que se expressar. Os casos de pressões altas, problemas emocionais duradouros não muito resolvidos, problemas de pressão baixa, falta de amor quando criança, terrorismo, né? Tem aquele sentimento de derrota. Prisão de ventre é um sentimento de estar preso ao passado, medo de não ter dinheiro suficiente para as coisas. A gente fala que os rins, medo também da crítica, do fracasso, da impotência. A gente fala que todo o nosso órgão, a gente fala que eles ficam doentes por conta dos nossos próprios desequilíbrios, né? A gente fala que até as questões do sobrepeso, né, muitas vezes questionado, é o medo, é o desejo de proteger contra todos. Então, como a pessoa está o tempo todo querendo se proteger, então ela começa a criar camadas de proteções, e essas camadas muitas vezes se tornam em gorduras para o próprio corpo também, né? A gente fala que uma forma de a gente poder se manter elevado e tudo mais, a nossa cabeça ter os pensamentos de fé, de abundância, né, de autoestima, a gente, nossa parte, região do estômago, baço, né, fígado e tudo mais, é a gente ter a certeza, ter a esperança de que as coisas dão certo. A rosácea, a gente fala que ela, Vivi, está muito mais relacionado do que a pessoa, ela precisa saber se expressar. Então, ela começa a ter essa pele mais avermelhada, é uma questão de trabalhar mais uma questão da timidez, dos sentimentos que estão oprimidos, de se mostrar realmente daquilo que é, da flor que se possa desabrochar, né? Daquilo que tem de mais lindo, de profundo, né? Dentro dela. É o momento de exteriorizar também, né?
O caso de fumante, alcoolismo, entra muito mais numa questão assim de vício, de uma autodependência, de poder se mostrar, de poder chamar a atenção, né, de alguém para o seu lado, né, de alguém para si só. Então a gente fala que é uma fragilidade que se tem, né, com uma fraqueza de uma maneira para poder aí de chamar a atenção, né? São pessoas carentes, a gente fala que são pessoas aí muito carentes em relação a tudo isso, né? Até a gente fala assim, né? Ou a parte do alcoolismo. O que que adianta? Então a gente fala que é um sentimento de futilidade, a gente fala que é uma culpa, uma inadequação, é um momento de autorrejeição, então por isso que quer chamar a atenção de alguma forma. Então, uma forma de poder até curar aí um alcoólatra, né? Se assim a pessoa também acredita, é trabalhar com algumas palavras de poder, né? Eu vivo no agora, cada momento para mim é novo, escolho ver o meu real valor, eu me amo, eu me aprovo. Então, se a pessoa ela tem essa conexão com ela obviamente ela não precisa, não requer todo o tempo de ficar chamando atenção, né? Os casos de alergias, a gente fala que é a negação do próprio poder também, né? Então, eu falo assim, é toda a questão, né? Eu estou seguro, eu vivo paz com a minha vida. Então, onde tem os momentos de alergia, os locais onde tem os problemas de alergia, é passar a mão e fazer uma oração, né? Estou em paz com a minha vida, né? Eu estou seguro com tudo isso que eu faço, né? Os casos de mal de Alzheimer, a gente fala que são aqueles casos de incapacidade de encarar a vida como ela é. Então, cria-se um mundo também de ilusão, cria um submundo desse jeito e que deixa de viver a realidade. E às vezes está vivendo tanto fora da realidade que quando quer se voltar a si, não consegue mais. Por isso que acaba ocasionando os problemas de mal de Alzheimer, né? A gente fala que é um total desequilíbrio do que vem da parte mental também. Os casos de amnésia, a gente fala que é uma fuga da vida, é uma incapacidade de se defender, está muito relacionado com o medo, né? A gente fala que é, é o momento da pessoa se reconectar. Quando a pessoa está nessa situação, a mente já somatizou e é difícil ela conseguir trabalhar esse lado. No caso de um mal de Alzheimer, sim, né? Porque precisa trazer toda uma pessoa para uma realidade. E às vezes ela fugiu tanto que ela não aceita, né? A realidade é aquilo que ela vive. Então não adianta falar mais nada do que ela não vai aceitar. Denise, boa noite, seja bem-vinda, né? Então não vai adiantar falar alguma coisa, né? Mas acreditamos que um dia se encontra uma cura plena, né? Problemas de memória também são fugas, tá? É fuga da situação, é a fuga da realidade, né? É o medo também de poder encarar aqui a realidade. Tudo aquilo que está relacionado com apetite, né? Os excessos de apetite, é a necessidade de proteção, né? Julgando-se pelas suas próprias emoções. Jussara, boa noite, seja bem-vinda. A falta de apetite, a gente fala que é protegendo-se, é uma proteção para si mesmo, é uma falta de confiança na própria vida, né? Então, a gente fala, gente, são tantas coisas, ó, nós ficamos aqui quase uma hora falando, eu vou falar para vocês que nós não falamos nem sobre a metade dos nossos, tudo isso aqui só para relatar um pouco dos nossos desequilíbrios emocionais de doenças que ocorrem no nosso corpo, né? É o tempo todo. A gente fala problemas de bexiga, está muito relacionado com ansiedade, perder as velhas ideias, então tem que se soltar, né? Tem que deixar as coisas também de lado, né? Todo mundo tá entendendo, todo mundo tá abismado, todo mundo tá parado, quase não fizeram pergunta, a gente está quase terminando a nossa live, infelizmente. Estamos aqui o tempo todo falando. Lembrando assim, ó, amanhã, para quem gosta aí de orações, de cantos de umbanda, de vários, né, dos orixás, de fazer uma louvação, amanhã às 20 horas e 30 minutos, pelo canal do Facebook, né, pelo Facebook Curimba Tambores do Vento, tem a live dos meninos, né, que
que vem toda semana aí, toda quinta-feira, trazendo essa paz, essa harmonia, essa oração, essa louvação para nós. Na quarta-feira que vem, dia 6, né, na quarta-feira às 20 horas, eu volto aqui com a live falando sobre proteção espiritual, tá? Rodrigo, eu descobri que tô morrendo. Não morre não, Rô. Nem você, Eliane, pelo amor de Deus. Vivi sem ficar apavorada também. Eu só quis trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Falando aí também um pouquinho de cãibra, que nem a Sossô me pediu, é atenção, medo, tá? É aquela segurança e tudo mais, tá, gente? Até a gente fala que até o problema mesmo de calvície, ele está relacionado com o autocontrole das coisas também, tá? Rosângela já era, Cristiane, estamos todos. Ó, para quem me perguntou de candidíase, a gente fala que é um momento que a pessoa está sendo muito dispersa, é um momento de frustração, um momento de raiva, está sendo muito exigente, muito desconfiado nos relacionamentos, tá? Tá exigindo muito, mas não tá dando nada em volta, nada de troca também, né? Os casos de... Falou tudo praticamente. Tentei, né? Eliane, são tantas coisas que estou descobrindo que simpatizei e que sinto que terei que me internar. Gente, vocês estão muito exagerados. Os casos de celulite, a gente fala que é uma prisão, são pessoas presas dos sentimentos da infância, né? Então, é aquele momento de agarração, um momento que a pessoa está muito presa, agarrada aos trancos e barrancos do passado, né? Então, é dificuldade de avançar, é medo de escolher sua própria direção, por isso que tem essa questão da celulite. Miri, eu tinha falado logo no início da live sobre a questão do nervo ciático, é a falta de controle financeiro, medo do dinheiro, do poder, né? É trabalhar a flexibilidade, o jogo de cintura, né? Procurar aí alternativas para poder se manter nessas questões mais materiais também, tá bom? Quem tem muitas crises de choro, a gente fala que as lágrimas, elas são os rios da nossa vida, né? Então, são tantos momentos de tristeza, como momentos, né, os de medo, como os de alegria, sendo transbordados, né? Precisam ser colocados para fora. Então, a gente fala assim, nossa, estou num momento muito emotivo, qualquer coisa eu tô chorando, mas é justamente por conta disso, né? E tem um momento que a gente fala, nossa, eu tô tão seca, não consigo nem chorar. Então, assim, é um momento que não tem nada para colocar para fora, né? Percebi que tenho que viver a vida com mais alegria e leveza. É isso mesmo, Reinaldo. Me amarrota que estou passado com tanta informação, mãe Dora. Entendeu? Dores na coluna, Ti, é aquilo que nós chegamos a falar. É quando a gente começa a se pressionar muito na vida, se questionar, carregar os problemas dos outros, aumentar os nossos problemas, dificuldades, faltar uma flexibilidade do jogo também de cintura, porque acaba fazendo uma pressão nas articulações aí da coluna também, né? A gente fala que é um momento de flexibilidade, os casos de desvios, de escoliose, de lordose e de tudo mais, é a incapacidade de influir com o apoio da vida, é o tentar se agarrar às velhas ideias, é falta de confiança, é falta de integridade, não tem coragem nas suas próprias convicções. As questões de hernia de disco é quando a pessoa ela não se sente apoio na vida, por isso que a hernia de disco ela começa a fazer essa compressão na coluna também, né? Tá de boca aberta, sou. Então a gente fala que eu falo que a única forma mais fácil da gente definir aí os problemas de coluna é justamente quando nós temos que trabalhar aí com as flexibilidades mesmo, né? Com a segurança, porque a nossa coluna ela é a nossa estrutura, né? Aquilo que está nos carregando aí, tudo mais, né? Sofro disso quase todos os dias, Mili. Tá amando, Rô, também. Que pena que a gente tem que logo que acabar, né? Passa tão rápido com tudo isso também, são tantas informações, não dá tempo da gente falar sobre muita coisa também, né? Acho que eu vou me estudar da cabeça aos pés. Bianca, boa noite, seja bem-vinda. Estamos, infelizmente, quase acabando aqui a
a nossa live. Mas olha, gente, quem quiser aprofundar um pouco mais de doenças psicossomáticas, me procura, né? Nós temos aí cursos que falamos detalhadamente sobre tudo isso daqui, até muito mais profundo, vou falar isso para vocês, tá? A gente fala que os casos de dores contínuas, é o desejo de ser amado, o desejo de ser abraçado o tempo todo, as dores agudas, a culpa sempre em forma de castigo, a pessoa acha que ela tem que ser castigada de alguma forma, né? A gente fala em o caso também de fadiga, de cansaço, que muitas pessoas parecem que eu estou descansando, 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 mas eu ainda continuo ainda sentindo cansaço, uma fadiga e tudo mais, é a gente lidar com a nossa resistência, é o tédio que nós carregamos, é a falta de amor pelo que nós mesmos estamos fazendo, a gente não tem amor por aquilo que a gente faz, né? Então é momento de transformar tudo isso também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para passar para vocês, antes da gente encerrar aqui, se eu deixei de falar alguma coisa que, né, ainda dá tempo de 2 minutinhos, se alguém quiser ir fazer alguma pergunta, né, dá tempo de responder. A gente fala que todas as partes aqui, né, intestino, a gente fala que é o momento da libertação dos nossos desejos, né? Então, a gente largar o velho, aquilo que não é mais necessário. O intestino está muito ligado também a relação aos nossos pais, principalmente a figura, né, a paterna na nossa vida. A gente trabalhar mais a questão do afeto também, né? Mãe, o Rafa tá falando aqui que sexta vai ter live cantando para os orixás no Face às 20 horas. Gente, além da live que terá amanhã de louvação aos orixás, no Facebook também na sexta-feira às 20 horas, cantando para os orixás, também uma live maravilhosa com o Ogan, tá? Rafael Leonardo 2 no Facebook, tá? Então, ainda quem não tem, ainda não adicionou, ainda adicione, não percam, porque são todas as lives que estão sendo feitas, principalmente a louvação aos orixás, as entidades e tudo mais, ela vem como uma forma de oração para trazer paz para nós, para nossa casa, para os nossos familiares. É uma maneira de poder nos conectar, né, e nos levar os nossos padrões, os nossos pensamentos, os nossos mentais, né, o nosso mental, justamente ao nosso Deus Pai, todo Criador, né? E é tão gostoso a gente participar, porque quando termina a live, a gente fica com aquela sensação de paz, de harmonia dentro da nossa casa, né? Então, vem trazendo essa paz, essa tranquilidade, a gente acaba tendo uma ótima noite de sono, a gente fala que é uma vitamina que vem pelo nosso espiritual, é um ânimo, uma força, tá? Então, venha participar também, tanto amanhã quanto na sexta-feira, tá? Que eu tenho certeza que nós só temos a ganhar com tudo isso, tá? Sônia Solange, boa noite. Assunto para mais uma semana de live. Aqui, muito mais de uma semana. Vou falar para vocês que nós temos aqui para meses, até para anos, se a gente deixar aqui para poder falar, tá? Espero de alguma forma, né, de ter ajudado. Os casos de menopausa, a gente fala que são aqueles sentimentos do medo de não ser mais desejada, né? Um medo de envelhecer, a própria autorrejeição, né? É o significado de não ser o boa o bastante, o suficiente também, tá? Eu sei que muitas vezes tem gente que fala aí da questão da menopausa, nós tratamos muito isso na questão do sagrado feminino, então por isso que eu acabei aqui comentando com vocês, né? Bora cantar e louvar e ser feliz, é isso mesmo, né? Nós temos que nos conectar, trazer alegria, porque são só notícias de tristeza, né, ultimamente, então a gente tem que trazer um pouco mais dessa leveza para a nossa vida, para o nosso caminhar. Me perguntaram logo no início da live sobre os problemas nos pés, que às vezes aparece e depois acaba desaparecendo, né? Problema nos pés é medo de ir para frente, é medo do futuro, tá? Então, a gente fala que é medo de não ir em frente. Então, a pessoa, por isso que às vezes ela sente essa dor, e às vezes desaparece, porque às vezes ela está convicta de que ela pode ir para frente, e aí às vezes ela começa com um monte de ponto de interrogação que ela não consegue. Então, por isso que acaba aí pegando todas essas regiões dos pés, essas dores que acabam aí acontecendo, né? Amanhã, Pai Cristiano Azevedo, por favor, canta para nós aquele ponto de lindo Pai Oxalá. O Vivi, ele está participando de uma outra live lá no grupo do terreiro, né? Onde
o Cristiano, né, trabalha, tudo lá com o pai Tiago e a mãe Fernanda, mas assim que terminar a live dele, porque eu estou num ambiente, ele está em outro ambiente fazendo live também. Então, assim que ele terminar a live dele, pode deixar que eu transmito o seu recado, tá bom? Tá bom, gente? Espero de alguma maneira de ter ajudado, de ter esclarecido, né, vocês. Agradeço a todos que mantiveram até agora também na nossa live também. Lembrando que na próxima semana, na quarta-feira, falaremos aqui de proteção espiritual. Tem um monte de coisa que eu vou passar para vocês. Hoje ficou mais uma questão só de informação, 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 porque eu sei que para muitos é desconhecido, né? Mas para outros nem tanto, né? Mas tudo vem para ajudar, tudo isso tá ligado a tanto um mundo material, físico, espiritual, emocional, tudo isso vem para nos ajudar e vem para colaborar justamente nesse momento que nós estamos aqui passando, para que nós possamos, a partir de agora, de ter essa força, né? Essa conexão e de ter essa conscientização de que tudo isso que está ocorrendo, que não deixemos ser abalados por tudo isso, né? Que não vamos aí deixar de desestruturar por essas coisas que estão acontecendo, porque somos muito mais fortes. Lembrando que o que nós estamos hoje acarretando, né, de sentimentos negativos, com certeza lá na frente nós teremos essa devolução, né? Então, são os problemas físicos que acabam atacando lá na frente. Então, até para a gente poder, a semana que vem, falar de proteção espiritual, é muito interessante a gente ter um entendimento da live de hoje, né? Porque, assim, se eu tenho essa consciência das minhas emoções, dos desequilíbrios, que são os primeiros a me trazer um tipo de doença, aí eu sim, eu sei começar a me proteger. Só que não adianta eu usar um monte de patuá, um monte de guia, um monte de contregum, um monte de coisa, na verdade, e se eu não trabalhar aqui o meu mental, não trabalhar essa parte do equilíbrio das minhas emoções, né? Então, quando a gente começa a carregar qualquer tipo de amuleto de proteção, que é aquilo que nós temos como uma fonte segura de proteção para nós, em primeiro lugar, eu tenho que ter o equilíbrio das minhas emoções, porque se eu não tenho essa conscientização, nada vai me adiantar. E aí, muitas vezes, eu venho colocando assim, eu estou usando esse negócio aqui, não está me ajudando em nada, isso aqui não está me protegendo em nada. Claro que não. Porque ele tem a função dele de me proteger a partir do momento que eu também entro no equilíbrio dos meus pensamentos, né? Se eu estou desequilibrada, a função dele só vai ter a sua ação, a sua atitude, a sua magnitude, as suas vibrações, as suas elevações, as suas potências, a partir daquilo que eu estou irradiando. Então, se eu estou irradiando tristeza, angústia, raiva, frustração, ele acaba, mesmo que ele tenha um poder, ele acaba entrando naquela energia do que eu estou depositando também, tá bom? Então, peço que continue compartilhando as lives, né? Sigam lá o meu canal no YouTube também. Agradeço imensamente a participação aqui de todos, que possamos ter uma ótima noite, com muitas bênçãos, muita paz, e que amanhã seja um dia maravilhoso para todos nós também, tá bom? Um super beijo para vocês, tá bom, gente? Tchau, até a semana que vem.